Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Agrifato Cast. Estamos aqui com os nossos analistas, consultores. Eu gosto sempre de falar em ordem alfabética, né? Às vezes eu erro o alfabeto, ai que ridículo. Então estamos aqui, Laura Rezende, eu, Rodrigo Acioli, Stefano Podesclan e Iago Travagini. Acertei. Estou ensinando alfabeto para minhas filhas, né? Ai que vergonha. Tem que acertar. E viva la libertad, carajo! Ganhou Milei na Argentina. Setor produtivo lá ficou contente. A dinâmica política lá não foge da dinâmica política que a gente conhece por aqui. Então, eles têm um setor produtivo lá mais conservador, mais liberal economicamente, por óbvio, né? Então, os produtores estavam comemorando bastante, porque o Milei vem com uma promessa de reforma, né? De reformas aí que, segundo ele, doa quem doer, vai trazer um câmbio mais livre, mais flutuante, para tentar controlar a inflação. Vai doer num primeiro momento, depois a expectativa é que a economia comece a se recuperar de maneira rápida. Ele fez um discurso aí que eu achei pé no chão, achei em linha com a campanha dele. O desafio agora é aplicar, porque ele não tem maioria nem no Senado, nem na Câmara. Então, a gente já viu uma história parecida acontecer por aqui, né? Vamos ver o que vira, mas o mercado aí ficou contente, né? Recebeu bem a notícia. Vamos ver se é aplicável agora. Eu, pessoalmente, particularmente, acho que ele vai ter desafios assim homéricos para transpor lá, em primeiro lugar, para fazer passar o que ele quer. Segundo, se a gente sabe, né? As pessoas votam em quem promete mais, ver se ele vai conseguir abandonar o populismo, se tornar impopular para aplicar o que precisa ser aplicado e corrigido na Argentina. Enfim, veremos. Mas eu, pessoalmente, também achei bastante interessante não entrar o Sérgio Massa lá, que é ministro de uma economia que está aos frangalhos. Então, seria muito estranho eleger um cara que está por trás de uma política econômica que, cara, levou a. Não foi a única, é uma continuidade de fracassos, mas que levou a Argentina à situação de uma inflação acima de 100% ao ano, né? Como eu falei, ele não é o único responsável, mas ele que estava aí liderando a última política econômica aplicada. Não tem sido uma política econômica de sucesso. A inflação piorou bastante nos últimos meses, aí 18 meses principalmente, e ele estava por trás. Então seria muito estranho eleger esse cara, né? Para a gente ser bem didático, assim, bem claro, especialmente quando se fala de política. Então, abrimos o podcast trazendo aí a eleição, né? A vitória do Milei, que por sinal, aquelas costeletas lá podia dar uma cortada, né, velho? Eu vi uns memes do Bolsonaro com o cabelo dele, eu rachei da risada, cara. Eu dei muita risada. Então é isso. Mercado, acho que eu não vou falar nada de boi agora. Vou trazer para o Iago trazer as novidades, falar aí como que a gente anda. A gente está no mercado um pouquinho mais estável, né? Traz aí, Iago, traz as atualizações. Vou falar de política hoje. Tá bom. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Eu acho que do mercado do boi especificamente, Lígia, eu acho que o que a gente pode ver, a Laura vai complementar essa ideia também. É um mercado aí que na bolsa deu uma andadinha, né? A gente viu principalmente os contratos mais longos andando. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. A gente já tem negociação, inclusive, para outubro de 2024 a 255. A gente teve negócio, se não me engano, ontem, saindo a 255 para outubro de 2024. Ou seja, o mercado está dando uma curva de longo apostando na valorização do ativo. E aí, até um questionamento que a gente fez dentro do fato pecuário, né? Se isso está atrelado à real sustentação do mercado físico do boi gordo, né? Porque o mercado físico do boi gordo não andou tanto nesses últimos dias, ou se está atrelado ao fato de que o boi ficou muito descontado em relação a algumas commodities, tá? Por que eu falo isso? Porque a relação de troca com o milho no mercado futuro já está 8, 9% abaixo da média histórica, batendo ali 3,46, 3,40 sacas por arroba. E quando eu comparo com o farelo de soja, que está numa alta muito forte nesse mês de novembro, tá? A gente está vendo uma relação de troca aí no menor nível desde 2013. Então, assim, pode ser, e essa é uma das questões, que a gente está vendo essa alta do boi gordo na bolsa atrelado à expectativa de que, o milho vai subir, o farelo de soja está subindo, está tudo subindo, o boi vai ter que subir. Só que tem aquela coisa, né? A gente, se isso estiver atrelado ao clima e a problemática do clima, a gente já vem indagando a possibilidade de que
ciclo pecuário continue muito intenso durante o ano de 2024, né? Se a gente for olhar a necessidade de descarte de animais, pode ser que aumente, porque eu não tenho condições de manter esses animais no pasto, ainda mais conjecturando a possibilidade de que as pastagens sejam muito ruins. Então, acho que o mercado está muito se guiando em cima disso, na realidade, né? Ele está olhando para essa valorização dos ativos e talvez esteja precificando isso. Afinal, a gente já sabe que a partir de agora começa a entrar mais fêmeas na linha de abate, né? Novembro é o último mês que as fêmeas têm um mínimo aí de abate durante o ano, agora começa a entrar mais fêmeas na linha de abate. Mas o mercado está precificando alta aí para esses próximos meses, na nossa opinião, até uma oportunidade de trava interessante. A gente vai acompanhando de perto. O físico não anda muito bem, a gente está, na verdade, assim, ele está parado, né? E esse é um ponto de equilíbrio muito interessante, na minha opinião. A gente testa os 245, o mercado perde força. Aí volta para 235, o mercado volta a ganhar força. Então, está dentro de um patamar de equilíbrio em São Paulo, pelo menos, é muito interessante. Ocorrendo sim, e a Laura vai poder até trazer para a gente isso aí, algumas correções em algumas praças, né? Até porque o diferencial de base encurtou bastante, e aí agora veio aumentando de novo, então algumas praças têm tido correções, principalmente no norte do país aí. Mas o que eu tenho visto ainda é um mercado físico relativamente firme, mas sem grandes pretensões de alta nesse momento. E a gente já está se encaminhando para o final do mês de novembro, né? A partir de agora já começa a entrar o 13º, dia 20 de novembro, né? A primeira parcela do setor privado já entra na economia. Isso é um ponto que a gente vai ficar de olho. E só para ressaltar um ponto aqui que saiu ontem, tá? A exportação semanal veio muito forte, tá? A gente veio com 45 mil toneladas exportadas em 4 dias. Veio bem acima do que até mesmo a gente esperava aqui. E provavelmente, mesmo com um recuo já esperado para essas próximas 2 semanas, a gente vai fechar o mês de novembro com uma exportação recorde histórica para o mês de novembro, tá? A gente está falando entre 180 e 190 mil toneladas. Caramba, Então, recorde histórico geral absoluto? não, 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 Não. não. Só pro mês de novembro mesmo. A Não, gente já sei, vinha. mas para o mês de novembro, o Ah, maior sim, sim, patamar da sim. história. Isso, sim, sim, sim. Caramba. Mesmo. Isso assim, a gente normalmente aqui pega as projeções históricas do comportamento semanal, né? E já projeta isso para o que pode acontecer nessas próximas 2 semanas, né? E mesmo já projetando uma queda forte das exportações, a gente fecha o mês de novembro com exportações recordes. E aí um ponto, tá? Se manter o ritmo dessas 2 primeiras semanas, a gente tem capacidade de bater o recorde histórico total, falando já em todos os meses da história, mas olhando para Caramba. o que acontece nesse comportamento semanal até o final do mês, a gente imagina que vai ser entre 180 e 195 mil toneladas exportadas durante esse mês de novembro. Demanda muito forte, tá? E aí eu salientar, tá? Eu não tenho acesso a esses números por país, mas eu já imagino que os Estados Unidos está ganhando corpo, tá? Eu Tá. acho que é um ponto interessante, porque só para relatar, né? A gente normalmente costuma mandar carne para os Estados Unidos a partir do mês de outubro, novembro, porque essa carne entra ali, chega nos Estados Unidos a partir do final do mês de dezembro, início de janeiro, e consegue entrar dentro daquela cota dos 65 mil toneladas que os outros países têm acesso sem tarifa de importação. Então, provavelmente, a gente vai ver os Estados Unidos crescendo muito durante esse mês de novembro dessas importações, e pode ser o que esteja puxando essa importação mais forte, a exportação mais forte brasileira por conta desses números aí de novembro bem interessantes, assim, como um preparativo, digamos assim, para esse ponto, tá? E uma informação que corrobora com esse sentimento, com esse feeling, é o fato de que os Estados Unidos está importando a maior quantidade de carne bovina da história durante esse ano de 2023. Você pegar janeiro a setembro, foram cerca de 960 mil toneladas, o que é o recorde histórico comparado, rompendo, na verdade, o valor lá de 2015, quando a gente teve recorde os Estados Unidos teve recorde de importação de carne bovina também, por conta, mais uma vez, de um problema climático que deu por lá, de Caramba. pastagens, né? Mas é isso. Então, isso é uma coisa que eu estava falando justamente num vídeo que eu acabei de gravar para a coluna da Forbes. É, a gente não está muito acostumado a essa questão da liquidação por questões climáticas. Mas na Austrália e nos Estados Unidos é muito visível, né? Porque eles têm períodos prolongadíssimos assim de seca, eles têm desafios climáticos maiores do que os nossos. Não que a gente não tenha, mas os deles são mais intensos. Pega lá na Austrália, que tem a questão da influência do deserto ali, né? Eles têm áreas produtivas que não são muito extensas ao longo do país, eles produzem muito numa área relativamente pequena, quando comparado à nossa ineficiência aqui. A gente tem corrido atrás dessa ineficiência, claro,
mas é bem diferente, né? Eles têm uma produtividade muito mais alta lá, se comparada à nossa, justamente por isso. E nos Estados Unidos também, né? A competição com a agricultura é muito forte, então tem que correr atrás. E aí tem essa influência dos desafios climáticos sobre a liquidação de fêmeas e sobre a postergação, né? O alongamento do período de liquidação de fêmeas em decorrência aí dessa questão climática, que é o que eu acho que a gente pode observar aqui agora. Então, por exemplo, a gente está tendo um retardamento na produção de forragem em regiões importantes brasileiras produtivas, né? Então, esse retardamento, depois ele é até compensado no inverno, por exemplo. A gente tem mais chuvas de inverno normalmente em anos de El Niño. A gente estava até falando disso antes de começar a gravar, né? E aí acaba favorecendo depois do ano que vem. Mas agora não. Agora a gente está vivendo períodos secos em regiões importantes, produtoras. E essa diminuição da oferta de forragem sobre a taxa de concepção das fêmeas, pode ser que traga uma liquidação maior agora desses animais no primeiro trimestre de 2024. Compensando, em primeiro lugar, não vai ter boi gordo para bater. Cara, o cara entrega às vezes o animal um pouco menos gordinho aí, um pouco mais, né, fininho. Exato. Esse é um ponto. Por quê? Porque eu não tenho, eu preciso escolher agora o que eu deixo na minha pastagem. Deixa os animais menos erados, entrega os mais eradinhos e manda embora. Então a gente pode ter, na verdade, um efeito contrário, tá? Sim. E oferta de fêmea por repetição de serviço, entendeu? Entrou no cio de novo, não emprenhou, menos forragem. A gente sabe que fêmea para emprenhar precisa estar muito bem alimentada, né? Precisa ter uma condição nutricional legal. E aí a gente tem uma oferta maior. Então tem que tomar cuidado para o feitiço não virar contra o feiticeiro, na verdade. É uma questão, o Lígia estava falando, é uma questão de, acho que não é o que o pecuarista quer, é o que o pecuarista vai conseguir. Exatamente. Você tem que fazer uma escolha, assim, você vai sofrer de algum ponto, sabe? Ou você vai entregar um Exato. animal mais leve, ou você vai postergar o tempo de abate desse animal, É. enfim. É uma, Por E eu até acho que sinal, aí eu falo, né, a importância do manejo. A importância, assim, crucial que é você ter um manejo adequado de pasto, porque, cara, a gente está falando aqui, ó, aula lá da escola, produção de silagem, cara, o que sobrou de pasto eu preciso dar um jeito de trazer aquilo para dentro e depois fornecer de outra forma, né? Então, assim, manejo de pasto, ele não faz milagre, mas ele traz uma vantagem nesses períodos. E, gente, vamos lá, El Ninho, nos últimos 100 anos, afetou a produção, o clima brasileiro em 54% dos anos. Ele aconteceu, ó, a gente teve El Ninho em 27% dos anos nos últimos 100 anos. Vocês têm noção? Só que o El Niño, às vezes, ele dura 2 anos. Então, ele acometeu, ele influenciou 54% dos anos nos últimos 100 anos. Então, assim, acontece demais, cara. Entendeu? Uhum. E aí, se você tem um manejo de pasto mais bem feito, mais adequado, você está melhor preparado para esses períodos. Então, eu recebi, semana passada, eu falei, galera, manda foto aí de vocês, como é que tá o pasto de vocês e tal. Você vê quem tem manejo e quem não tem. Quem tem manejo está com o pasto um pouco melhor. Claro que tem regiões que recebem mais chuvas, outras que recebem menos, com certeza. Mas aí, quem tem pasto rapado, quem não tem manejo, tá ferrado. Entendeu? e Mas é uma muito legal a gente trazer essa reflexão, assim, porque eu estou escutando muitas pessoas, assim, do mercado, né? A gente troca ideia com muita gente aqui, e muitos, a maioria, inclusive, estão com essa percepção, né? Porque, realmente, quando a gente para pensar, não tem pasto, vai faltar boi. E como que você vai engordar se não tem pasto? Só que quando a gente para analisar esses outros países, como você comentou, Lígia, de Estados Unidos e Austrália, principalmente, que são grandes países produtores e exportadores, a gente observa que, na verdade, a consequência é contrário, né? A gente vê um maior descarte de animais nesses períodos de falta de pastagem e tudo, principalmente a Austrália, que tem um clima mais parecido e um sistema de manejo mais parecido aqui com o nosso. Então, é um ponto que realmente vale muita atenção. Eu queria, inclusive, chamar os pecuaristas aqui que nos assistem, os técnicos, os profissionais que rodam bastante, para falar, para conversar, interagir com a gente via Instagram, via comentário no YouTube, etc. Na região de vocês, está faltando pasto? Qual vai ser a decisão do pecuarista? Ele vai segurar mais ou ele vai descartar mais? Porque é essa percepção da realidade que nos mostra o que de fato vai acontecer, né? Qual vai ser a decisão do pecuarista? É o que o Iaco falou. Não é às vezes o que ele quer, às vezes o que ele tem que fazer. Se eu vou passar, pode ser que num primeiro momento retarde essa entrega dos animais, que eu particularmente acredito que é o que vai acontecer. Então, a gente já veria animal saindo em dezembro, por exemplo, talvez a gente vá ver animal sair lá para final de janeiro, porque o tempo de chuva para esse pasto melhorar e conseguir engordar os animais
vai ser um tempo maior, vai demorar um pouco mais. Mas a hora que esses animais chegarem aí, começando o descarte de fêmeas, como vocês comentaram, aí sim eu acho que a gente vai ver um volume maior. E tem um segundo ponto também, que eu acho muito importante comentar, que falando até em ciclo, né? Eu vejo muita gente mais otimista já para o ano que vem. Eu acho que a cautela nunca fez mal para ninguém, né? Hoje as puts estão mais baratas, hoje viável, é mais viável a gente fazer uma proteção, um seguro contra baixa e surfar numa eventual alta. Mas eu ainda acredito que 2024 vai ser um ano desafiador ainda para a gente, porque nós criamos um aumento ali da capacidade produtiva de animais em 2021, com a maior retenção de fêmeas da história. A gente já falou isso aqui várias vezes, mas é um ponto a se falar, né? Que esses animais eles vão chegar. Esses animais eles já desceram da vaca, eles já estão no campo, né? E eles vão ser abatidos em algum momento. Então, se a gente coloca aí o tempo, né, para esse animal engordar, enfim, a vaca parir, esse animal engordar e tudo, é 2024 no mínimo. Então, ainda tem-se o resultado de um aumento da capacidade produtiva muito grande, que vai chegar aí no próximo ano, um ano e meio, que eu acredito. Então, todas essas questões climáticas, influência de ciclo, ainda vejo que 2024 vai ser um ano desafiador. E eu vejo que tem muita gente otimista também para esse janeiro. E eu queria levantar até uma discussão aqui com vocês, Iago, Lígia e tal, para a gente entender um pouco mais essa conjuntura de por que a gente teve um janeiro melhor do que um novembro e um dezembro. Eu, particularmente, não acredito que nós vamos ter menos volume de animais de pasto em janeiro do que nós temos agora. Eu acredito que agora nós estamos com menos animais, porque em janeiro a condição de pastagem já vai estar um pouco melhor do que nós temos agora. E quando a gente olha para o janeiro, realmente, os 2 últimos anos, o janeiro foi bastante interessante, mas principalmente por exportação, que é o que pode dar um gás aí, né? Olhando para Estados Unidos, foi um dos pontos que ajudou bastante nesses janeiros, mas olhando do ponto de vista de mercado interno, o janeiro não é um mês interessante para o mercado interno, né? É um mês que o pessoal voltou aí de muitos gastos de final de ano, tem imposto para pagar, matrícula escolar dos filhos e tudo. Então, eu queria trazer essa reflexão aqui com vocês, porque eu estou escutando muitas pessoas otimistas para o janeiro e às vezes não travando ou deixando de fazer algum tipo de Aí que proteção tá o por pepino, né, isso. cara? Aí que tá o É. problema. Principalmente porque a gente ainda não transicionou para a fase de alta de ciclo. A gente teve um aumento de abate de fêmea no final de 2022, né? Preços em queda, o pessoal começou a bater 2023. De fato, foi nível de liquidação. Para mim, 2024, no mínimo, deveria trazer um ano talvez baixando o índice de abate de fêmea, mas ainda acelerado em relação à média, assim, ainda acima da média. Por quê? Porque entre 2020 e 2021, nós tivemos uma retenção além do normal. Uhum. Então, nós estamos sentindo essa intensidade de queda de preços, né? Bem forte, mas a gente teve um ano só de nível de liquidação, batendo 47% no primeiro trimestre, né? O abate de fêmeas em relação ao total. Então, para mim, ainda tem mais um ano assim esquisito. No mínimo, um ano picolé de chuchu, assim, aquele ano que é. E aí, qual que é o risco desse ano, né? Em que o preço não cai nem sobe, fica lá, meio morto, assim. O risco é o custo, né? Uhum. O risco é o Exato. custo. A gente está vendo aí, por exemplo, o mercado de milho e de soja, e a gente já entra nesse papo aí, ficar nervoso por conta da questão do bafafá climático, que nem está definido se vai dar pau ou não, mas assim, já fica todo mundo nervoso, e isso já interfere nas cotações. Aí o problema é custo, né? Por exemplo, 2018 não foi um ano de queda forte de preços do boi. Não foi um ano, eu falo, ano picolé de chuchu, assim, não tem gosto de nada, né? Só que o custo levou as margens a uma das piores da história, entendeu? Não foi nem preço, foi custo. Então, Uhum. esse é o ponto, né? Essa é a questão que você traz muito bem colocado e que tem que fazer, gente. Lembra, eu sempre falo isso. Tá lá também na nossa escola, né? O RED, a trava, ela não te traz garantia nenhuma de que você vai vender no melhor preço. Você simplesmente para de especular, aceita aquilo que o mercado está te oferecendo, trava uma margem e vai trabalhar em outras coisas. Por quê? Porque o risco é enorme. Eu não estou disposto a correr esse risco, né? Eu preciso ter previsibilidade aqui para trabalhar, principalmente em ano de margem apertada. Entendeu? Eu prefiro trabalhar mais seguro, sob o risco de não vender no maior preço, para garantir que eu vou conseguir cumprir o que eu preciso cumprir nesse ano desafiador. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? Aliás, ó, pessoal das nossas redes sociais aí deu um baita recorte aqui. Depois recorta e bota lá nas redes sociais. Porque é isso. A filosofia do RED é essa.
para de querer vender nas máximas, né? E porque não dá, né? Não dá, é difícil. Sim. Ano assim é difícil. A gente não tem essa certeza se vai entrar mais animal ou não, se o preço vai ficar muito. Agora, não vai ser um ano de explosão de preço, isso a gente sabe. Sim. Então, para, né, de querer chorar aí. Assim, vamos, né? Não é 2020, não é 2021, não tá nessa hora ainda, entendeu? Eu concordo. É isso. Falando nisso, vocês viram que hoje eu acordei pilhada, né? Acordei não, porque são 10h30 da manhã, tô desde as 5, mas hoje eu tô pilhada. É, Falando nisso, queria trazer essa questão dos grãos aí, porque eu tô achando que o pessoal tá começando a exagerar um pouco nesse debate aí a respeito de El Niño. É o que a gente falou, né, Stefan? Só te antecipando. Cara, tá todo mundo sentindo o calor. Literalmente o Brasil inteiro está sentindo a onda de calor, tá todo mundo morrendo. Acho que exceto no sul, lá que choveu bem, né? Só de São Paulo para baixo ali que foi pesada a questão das chuvas. Mas, cara, tá todo mundo sentindo o calor, lê o noticiário e fala: nossa, vai secar todo mundo, isso aqui tá fora do normal. E na verdade não é bem assim. A gente, nos outros episódios de El Ninho Forte, a gente teve boas safras, a gente deu conta do recado ainda, né? O desafio é pesticida e herbicida. Vamos lá, fala aí, Stefan, Pois é, entra nesse assunto aí. mexeu com a saúde da planta, mexeu com a saúde da lavoura, vai ter mais custo. E assim, o que a gente tem visto realmente, está tendo aí até, acho que eu vou colocar aqui um ponto, né? Eu acho que a B3, umas 2 semanas atrás, o milho ativou ali limite de alta, acho que ali já começou o exagero bastante a respeito do cenário de mercado que tem, não só para milho, mas também para a soja, né? Hoje, algumas casas já estão colocando aí, né, uma aposta da safra de soja abaixo de 150 milhões de toneladas, né? E aqui a gente tem que fazer tem que dar uma fatiada em algumas questões. Uma coisa é a gente falar potencial safra, porque qual que é o potencial da safra? Se a gente pegar as cultivares de soja que a gente tem, né? Você tem semente de soja aí com um potencial de 70, 80 sacas, 90 sacas por hectare, Pois é, né? cara. Se você for colocar como potencial máximo. E o que a gente está vendo é a redução do potencial produtivo por conta dessas condições. Hoje, base Mato Grosso, né? Se você conversa, base Mato Grosso, base Goiás, enfim, conversando com os clientes que a gente tem, né? Se você coloca hoje o cara que está um pouco conseguiu efetuar o plantio, está atravessando esse cenário delicado de falta de chuva, 20, 30, às vezes até 40 dias sem chuva, tem cara falando que a soja ainda pode entregar produtividade acima de 60 sacas por hectare. Então, calma lá, né? Eu acho que dessa questão, até que vocês colocaram no começo, né? Em relação a El Niño, em relação a clima, a gente tem que ponderar a evolução tecnológica que a gente teve, não só na soja, no milho, mas também em semente de pastagem. Então, às vezes, toda essa condição climática que hoje está desfavorável, a condição tecnológica das sementes, das pastagens, os manejos de forma geral, às vezes não precisa dar aquelas chuvas torrenciais, aqueles bons volumes de chuva para essas plantas responderem de alguma forma aí com produção. Mas hoje o que a gente tem em relação à soja? Tem sim um cenário que é mais delicado. Delicado eu digo no sentido de expectativa, que a gente tem chuvas acontecendo, né? Desde a semana passada vinha assim um apontamento de chuvas. Chicago realizou boa parte boa parte dos preços. Essa semana já saiu um vídeo aí que está circulando, colocando um pouco um cenário catastrófico, semelhante ao que foi 15 e 16, que foi um El Niño forte, mas o cenário de 15 e 16, né? A questão do El Niño, ele afetou de forma diferente o Mato Grosso, a Bahia, o Mapito, né? Vale colocar também que naquela época, 15 e 16, principalmente o Mapito, a gente via o pessoal estava tentando repetir o que fazia em Mato Grosso. Então, a gente tem aí que ponderar que praticamente aí 8 anos para frente, as técnicas de manejo mudaram. Porém, a gente pondera assim que há um risco climático sobre a safra
mas a gente tem que fazer essas questões, essas ponderações que Como sempre, há, né, Stefan? Como sim, sempre, cara. E sim, há preocupação com o clima, toda safra a gente tem preocupação com o clima. Seja El Niño, seja Laninha, seja ano de neutralidade. Eu até estava resgatando aqui, né, os últimos crop tour que eu fiz, né, ano de 2020, a safrinha de 2020 deu um problema em Mato Grosso, safrinha de 2021 deu um problema em Mato Grosso também, e foram anos de neutralidade, né, de clima. Não foi nem El Niño nem Laninha. Então, você tem aí que o clima sempre vai ser uma variável que a gente não consegue trazer uma métrica de precificação a longo prazo, a médio prazo. O clima é curto prazo, horizonte de 7, 10 dias, e você vai ter uma percepção mais clara sobre a questão das chuvas. não, e lembrando, né, Stefan, a gente precisa filtrar bem o que a gente lê e escuta, porque assim, desafio climático sempre tem, e sempre tem, principalmente para alguém. Porque assim, se você pegar o que é bom para uma cultura, não é bom para outra. Então vai ter sempre manchete. Manchete que vende é manchete catastrófica, né? Vai ter sempre manchete. Cuidado assim com esse calor da informação que chega, não só do El Niño. Sim, sim. E assim, o que a gente tem que ponderar também, né, outras situações. A gente tem um cenário internacional para milho que é extremamente confortável, safra Estados Unidos muito grande, safra brasileira foi muito grande, estamos com indicação de redução da área plantada para o ano que vem? Estamos. Um potencial risco climático ainda sobre isso tende a trazer uma safra menor. Ok. Só que a gente tem que colocar na conta. A Argentina que está plantando sua safra de milho. Vale ponderar, a Argentina quebrou metade da safra de soja e de milho ano passado. Então, se o Brasil, às vezes, perder 10, 15, 20 milhões de toneladas de milho, talvez tenha um efeito maior sobre o mercado doméstico do que influência na exportação, porque a gente tem que olhar justamente que esse equilíbrio de balanço de oferta e demanda pode trazer para a precificação. Hoje, no momento, o que a gente está vendo? Está interessante comprar milho para o produtor que precisa comprar? Tá. E para o produtor que precisa vender? Olha, tem umas colocações aí na B3 que às vezes começa a ficar interessante também um hedge de venda. Para soja, a gente vem colocando aí para alguns produtores, ó, bateu 14, vamos fixar. Bateu 14 dólares o bucho, né? Dá um preço de soja aí em dólares por saca perto de 30 dólares e 80. Nossa, e aí, Dólar. desculpa fazer um parêntese, a importância de você ter um planejamento para ter um alvo para fazer a trava. Uhum, Porque se você fica esperando um preço melhor, não tem preço melhor estabelecido, definido, e você não faz, e o mercado passa e não volta mais. Desculpa. uhum. E aí a gente está vendo o que com todo esse estresse sobre safra aqui no Brasil também, os prêmios de exportação melhoraram, então está começando a ter ali um momento que talvez fique interessante. Agora, olhar o cenário climático, né, para prazos mais distantes, né, a gente sempre vai dar um tiro no escuro, né? Eu não sei se o cenário climático de dezembro vai ser normal, pode ser regular, pode ser bastante irregular, como está sendo o padrão de El Niño, mas o impacto sobre a safra ele tem que ser medido também olhando as questões das safras nos outros lugares e fatores de demanda também. Então, acho que vale essa ponderação. E aí, como tem também essa questão da Argentina, né, do novo presidente, a Argentina tem um imposto, né, as retenções sobre exportação de produtos derivados de soja, principalmente. Então, se a Argentina entregar uma safra boa e cair essas retenções também, que é uma pauta lá do Milei, né, o mercado pode sentir essas questões. Então, acho que vale a gente ficar. O clima sempre vai trazer incerteza? Vai. A safra está condenada no Brasil? Não. A gente não terminou nem o plantio ainda, falta pouco mais de 32%, 33% da área de soja para plantar. Tudo bem que é o Mapito, que é a região que tem mais susceptibilidade aí a fatores negativos de El Niño, mas a gente tem que ficar atento aí a essas questões que estão rodando. E notícia boa também, fertilizantes voltou a dar uma aliviada, principalmente aí nitrogenado, a gente vem com uma queda aí de praticamente 10% nesse mês de novembro para a ureia base Porto, né? Hoje a gente tem preço de ureia aí na casa de 350, 340 dólares a tonelada para internalizar ainda o produto.
Fosfatado é o único produto que está com o mercado mais estável, mais estático, porque semana passada a China trouxe mais uma tesourada aí falando que vai regular, vai continuar regulando suas exportações de fosfatado. E também a gente tem os potássicos que está aí num patamar de preço que já vem aí sinalizando uma estabilidade, pelo menos aí há uns 20, 30 dias, na ordem de $330 a tonelada. Então, às vezes até esses picos que o mercado tem dado aí oportunidade para quem está olhando milho segunda safra, que está com a janela apertada de insumo, mas está interessante começar a olhar essa queda de fertilizante, queda de semente também. A gente está vendo uns descontos bem robustos, 30%, 40%, 50% para compra de semente de milho. Isso reportado por cliente que fez aquisição, seja programa de barter, seja compra direta de revenda. Então, a gente está começando a ver aí talvez uma mudança, uma melhora, né? Uma percepção aí que o cenário pode mudar um pouco e trazer aí mais algum alívio a todo esse estresse. Mas, ponderamos, o clima vai continuar adicionando aí essa incerteza sobre a safra. E aí, vamos olhar mercado, cara. O que estamos vendo aí, Rodrigo? De novidades? Quais são os gatilhos que a gente tem? Sempre gatilho é bom, né? Casa com aquela questão do planejamento, de ter alvo ali para a gente estabelecer as operações importantes de defesa. Vamos lá. Bom, em decorrência todo esse cenário climático, muita volatilidade, começando por Chicago. Semana passada terminou de um jeito, né, dado um cenário, foi feriado no Brasil aqui na quarta-feira, Bolsa Brasileira fechada, mas Chicago operou. E olhando para Chicago, nós tivemos quarta, quinta e sexta, no caso da soja, de 3 dias consecutivos de queda, em decorrência dessas melhores previsões de chuva para o curto prazo, né, que seria a partir desse final de semana. E este início de semana, ontem e hoje, já está de uma maneira diferente, né? Então, 3 dias consecutivos de queda na semana passada para a soja, pegando de quarta para frente, e ontem e hoje um bom movimento de alta, né? O janeiro 24, que é o atual vencimento para a soja, negociando a $13,75 o bushel na tela agora, e referência para a safra brasileira, tanto março quanto maio 24, em patamares próximos aos $14 o bushel, que o Stefan comentou. O maio, inclusive, na tela está um pouquinho acima já desses 14, então muita atenção, né, para quem necessita escalonar vendas. São patamares interessantes aí que o mercado atingiu nesse ano as máximas, olhando para o maio 24, em julho ele chegou a ultrapassar um pouco esses patamares do 14, em agosto, e agora ele está voltando de novo. Então, muita atenção. Atrelado a isso, veio o report do CFTC na sexta, colocando as posições dos fundos de investimentos que estão comprados e aumentando a posição comprada no complexo soja. Para soja grão, a atual posição é de 87.913 contratos. Olhando só soja grão, essa posição ela já foi negativa, né, em apenas um período desse ano, e ela já voltou a ser positiva. No farelo, ela é recorde, olhando sazonalmente, então até 14 de novembro, se a gente olha anos anteriores, a posição atual para o farelo é recorde de 131.404 contratos, observando futuros e opções. Então, um mercado bastante volátil, trabalhando em patamares elevados. Para o milho, a gente já vê um cenário oposto em Chicago, né, reflexo da oferta elevada que o USDA estimou no último relatório WASDE, colocando aí oferta recorde, inclusive, para os Estados Unidos, 386,97 milhões de toneladas. Então, oferta elevada, um programa de exportação, apesar de estar acima do ano anterior em cerca de 33%, o ano anterior foi um programa bem abaixo, né? Abaixo, inclusive, de 50 milhões de toneladas nos Estados Unidos. Então, nesse balanço, a gente tem um reflexo direto nos preços aí. O dezembro agora, que ainda é o atual vencimento mais líquido, trabalhando $4,73 o bushel, e o março a $4,91 o bushel em Chicago. Aqui,
Passando para Brasil, B3, o cenário do milho praticamente o oposto, né? Olhando bastante para o mercado doméstico. Na segunda-feira passada, nós tivemos esse limite de alta atingido, como o Stefan colocou. Então, muitas vezes a gente vê essa movimentação, eu diria que exagerada, né? Assim como a gente tem em Chicago o mercado climático ali em meados de junho, julho e agosto. No Brasil, né, para a América do Sul, nós também temos esse mercado climático, que está acontecendo nesse exato momento, a gente vê essa movimentação, né, essa Não é amplitude só aqui, né? essa amplitude de negociação aí dos ativos termina de um jeito a semana, o cenário muda completamente no início de outro, é o que a gente tem visto aqui. O contrato janeiro 24, aqui o milho B3 na tela agora 68,45. Analisando o gráfico de preços, ele está em tendência de alta, média móvel de 20 períodos inclinada para cima, de 50 períodos também. E se a gente estende um pouquinho o horizonte, os vencimentos aí, março, maio, os referências para o safrinha, né, julho e setembro 24, aí todos trabalhando acima dos R$70 a saca. E é um cenário para ficar muito atento. Eu coloquei aqui, estava até pegando antes do podcast aqui para fazer a troca, né? Se a gente observa no mercado físico, base São Paulo, referência CPEA, a relação de troca arroba de boi gordo por saca de milho, ela veio a 3,88 no dia de ontem, basicamente estável em relação à semana passada. Mas a troca à frente, né, a troca futura, por exemplo, olhando maio 24, tanto o contrato futuro de boi gordo sobre o contrato futuro de milho, maio 24, ela já está 3,37. Então, semana passada, se eu não me engano, ela estava 3,40, o Iago até pontuou sobre isso. Então, o mercado hoje precificando uma relação um pouco mais deteriorada. Acredito que estes sejam os principais cenários. Ontem, milho CPEA veio a 60,76, foi a referência que eu usei para a relação de troca. E soja Paranaguá, também no físico, 1,4359. É isto. Perfeito. Então, acho que é isso aí, gente. Acho que finalizamos assim. E acho que por fim, vamos já lançar o alerta aqui. O mercado tá ficando bom para travar de novo, tá bom? Não vamos perder a oportunidade, não. Depois tem mais detalhes, a gente vai soltar um relatório de recomendações atualizado. Tá lá na nossa plataforma, análise.agrifato.com.br. Não deixem de acessar, não deixem o cavalo passar arriado, né? Passa uma vez só, tá bom? Valeu, turma, bora trabalhar mais. Valeu, obrigadão. Valeu, Obrigada, pessoal. Boa Então, semana. pessoal. boa semana.